Eu recebo aqui no canal muitas dúvidas sobre fundo imobiliário. Qual fundo comprar? Ou eu já tenho um fundo imobiliário, eu devo manter ele na minha carteira? Se você quer conhecer uma forma muito fácil de como... Se você quer conhecer uma forma muito fácil de como você escolher um fundo imobiliário, ou se você saber se troca esse fundo que você já tem ou não, fique comigo até o final que a gente começa logo após a vinheta. Fundo imobiliário é um investimento da renda variável. Isso quer dizer que o preço ele oscila com o passar do tempo, mas ele é um excelente investimento para o investidor que está começando, que só investe em renda fixa e quer migrar para a renda variável aos poucos, de preferência. Porque por mais que a sua cota ela oscila, ela costuma oscilar menos que as ações. E o fundo imobiliário tem uma característica muito importante que para mim é a que mais chama atenção. Pela regulamentação, ele é obrigado a pagar os dividendos a cada 6 meses, mas a maioria dos fundos pagam mensalmente. Então, para o investidor ver todo mês cair um dinheirinho ali na conta, que são os dividendos, eu acho isso muito poderoso. Sem falar que esses dividendos são livres de imposto. Então, ele se torna muito atrativo por não ter a incidência de imposto. E como que a gente faz para escolher um fundo? Eu gosto muito de utilizar um site que a gente já mostrou aqui no canal anteriormente, que é o Status Invest. Lá a gente consegue fazer um rastreamento de alguns fundos. Então vamos lá nele. Esse é o site do Status Invest. Se a gente vai aqui em FIs, que é a abreviação de fundo imobiliário, vai em busca avançada. Aqui ele me coloca alguns filtros. O primeiro que eu gosto de colocar é a liquidez diária. Imagine que você vai fazer um investimento de até 50 mil reais em fundos imobiliários. Então, eu acho interessante que um dos filtros seja que essa movimentação, essa liquidez diária, seja acima de 300 mil. Assim, você garante que se você precisar vender esses 50 mil de uma vez só, esses 300 mil aqui vai fazer bastante sentido. Então, esse é o nosso primeiro filtro. O segundo filtro vai ser esse indicador do Dividend Yield. Se você não sabe ainda o que é esse indicador, ele é basicamente os dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses. E essa aqui é uma informação interessante. Então vamos consultar aqui rapidamente qual que é a Selic no dia de hoje. Se a gente pega aqui a primeira resposta do Google, a gente vê que a Selic está em 11,75%. Isso significa que se você pegar o seu dinheiro e investir ele no rendimento de renda fixa mais conservador, eu entendo que é um CDB que rende 100%, ele vai te pagar esse valor, 11,75, descontado o imposto. A máxima alíquota do imposto é 22,5%. Então, se a gente desconta já esses 11,75, desconta 22,5, cai para 9,1 mais ou menos. Então, isso significa que o investimento mais conservador da renda fixa está te pagando 9,1% ao ano de rendimento, sem você fazer nenhum esforço. Então, se a gente vai correr mais riscos nos fundos imobiliários, eu espero que ele pague no mínimo esse valor para mais. Porque investimento, quanto mais arriscado, ele tem que te pagar mais. Senão, nem faz sentido. Então, vamos voltar aqui para o nosso Status Invest e a gente vai colocar aqui esse Dividend Yield de 9%. Eu também não gosto de deixar aqui o máximo, eu vou colocar 18% para tirar aqueles pontos fora da curva que às vezes acontece aqui e também não é interessante da gente investir. Vamos clicar em busca e ele já me encontrou uma porção de fundos imobiliários. Se a gente clica aqui nesse botãozinho do download, a gente consegue baixar toda essa tabelinha e analisar ela em uma planilha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui na tela a gente está vendo a planilha que a gente baixou. Eu ocultei algumas colunas e coloquei uma corzinha aqui no cabeçalho para ficar mais fácil. A gente vê aqui a coluna da liquidez diária e aqui o patrimônio. Nós vamos filtrar todos os papéis que têm um patrimônio maior do que 300 milhões de reais. Depois de fazer esse filtro, basicamente a gente vê aqui no dividendo ele está do maior para o menor. A gente consegue ver aqui na tela já alguns fundos que estão pagando mais do que 12% ao ano para a gente de dividendos. Nesse caso aqui, livre de imposto. Então, se a gente pega até essa linha aqui, vou destacar ela numa cor diferente, a gente vê 15 fundos imobiliários que estão pagando mais do que 13%. E aí, vamos pegar aqui o fundo, eu não gosto de investir nos extremos, esse DEVA 1118, vamos pegar o KQR11 para a gente avaliar. E como que a gente faz essa avaliação? A gente pode voltar no próprio site do Status Invest e procurar sobre esse fundo. Voltamos aqui no Status Invest, a gente clica aqui em pesquisar e simplesmente digita o nome do fundo.
Olha só, ele trouxe aqui pra gente muitas informações. Vamos ver como que esse fundo oscilou no último ano. A gente vê que a máxima foi em 108 e a mínima em 99. E é isso que é um investimento de renda variável. Ele oscilou, mas nesses últimos 12 meses não foi tanto assim. Próximo de R$ 10 do investimento de 100 é quase que 10% de oscilação. Além disso, a gente vê outras informações do fundo, por exemplo, os dividendos. Aqui mostra essa distribuição de dividendos nos últimos anos, pode expandir para os últimos 5 anos. A gente vê que ele pagou desde 2020. Agrupado por, ele mostra a distribuição ao longo dos anos. A gente vê que 23 e 24 foram bem próximos. Aqui a gente consegue ver que ele está pagando 1,48% próximo do dia 9. Ele pagou então 9,8 aqui e está sendo consistente esses dividendos. Mais abaixo a gente tem informações sobre o administrador, algumas informações contábeis de patrimônio líquido e resultado. E uma das partes que eu acho mais interessante da gente analisar é aqui na parte de relatório. Sempre que você tiver a oportunidade, leia com atenção o relatório gerencial. A gente tem esse relatório praticamente todos os meses, então você pode, sempre que puder, avaliar. Clica aqui em abrir e você vai baixar esse arquivinho aqui. Nesse arquivo, o interessante é que na primeira capa ele já mostra todas as informações do fundo, gestora, taxa de administração. Olha só, a taxa de performance aqui é 110% CDI. E aqui vem um alerta interessante. Praticamente todos os fundos imobiliários eles têm taxa de performance. Só que eu me recuso a investir em fundos que tenham a taxa de performance, por exemplo, 100% do CDI ou 100% do IPCA apenas. Porque se o próprio nome já diz, se é para ser performático, eu entendo que isso tem que ser algo mais arrojado. Então, eu só invisto em fundos imobiliários que pagam o CDI mais algum percentual ou o IPCA mais algum percentual. E eu não tenho nada contra pagar a taxa de performance, mas desde que seja arrojado. E aqui é o que eu falo para vocês, até uma característica que eu acho negativa dos fundos é que a maior parte dos fundos que às vezes o pessoal indica e tudo mais, são fundos que estão lá simplesmente pagando 100% do CDI. Então eu acho isso muito pouco produtivo. E aqui, ó, nessa descrição, o gestor do fundo ele vai falar qual é a visão desse gestor para os próximos meses. Então sempre é interessante olhar com atenção. É bastante informação, pessoal. Então, eu vou focar aqui para vocês e apenas mostrar onde é a parte de ativos. A gente consegue ver aqui embaixo, ó, que 89% é em CRI, que são os certificados recebidos imobiliários. É o tipo de investimento e como fundo imobiliário, ele tem acesso a alguns CRIs que como pessoa física a gente não consegue acessar. Então, é interessante porque além de acessar maiores CRIs, ele consegue também vender de uma forma mais ágil que uma pessoa física. E aqui mostra também como está distribuído geograficamente esses CRIs. Mas aqui abaixo ele vai citar cada um deles, os valores e tudo mais. Sempre é interessante você dar uma olhadinha. E a gente vê aqui então como que é interessante esse relatório aqui que todos os fundos imobiliários vão ter. E aí vamos voltar à nossa tabelinha ali com os fundos imobiliários, os 15 maiores aqui. E como que eu faço então para encontrar um fundo imobiliário para investir? Exatamente esses passos que eu fiz aqui com vocês. Eu vou lá no Status Invest, faço 2 filtros, baixo essa tabelinha, listo aqui e eu analiso os 5 primeiros fundos imobiliários aqui, baixo o relatório ali e dou uma olhadinha. Aquele que eu me senti mais confortável, achar mais interessante, é onde eu faço o aporte do meu dinheiro. Então aqui está uma receita prática de como você encontrar fundos imobiliários. E a segunda dúvida, Guilherme, eu já tenho um fundo imobiliário na carteira. Eu devo trocar ele? E para responder isso é muito simples. Esse fundo imobiliário, ele está pagando quanto de dividend yield? Se você olhar aqui e ele está pagando menos do que a Selic já descontada está pagando atualmente, no caso 9,1%, cara, se esse fundo paga menos de 9%, eu com certeza trocaria ele. Porque a gente consegue ver aqui que a gente tem outras boas opções, mais de 15 fundos que pagam mais de 13%, não é nem 12%. Ou seja, isso aqui dá mais de 1% ao mês. E sem fazer muitos esforços. E é por isso que o fundo imobiliário, para mim, é um excelente investimento para quem está iniciando e quer migrar aos poucos para a renda variável. Se você ainda ficou com alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui no comentário para eu adorar responder ou até mesmo gravar um novo vídeo para solucionar todas as dúvidas de fundo imobiliário. Se gostou, deixa aquele like que nos ajuda bastante e nos vemos numa próxima.